A sua orquídea Phalaenopsis perdeu o miolo, apodreceu a folhinha nova e você não sabe o que fazer? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que fazer e como tratar desse problema. Porque se você não tratar, vai se agravar e aí sim você pode perder a sua orquídea. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, eu já peço seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, está chegando agora, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. E para você que tem o interesse em aprender mais sobre orquídeas, quer se aprofundar, eu tenho um curso que é 100% gratuito e eu vou deixar o link desse curso na descrição desse vídeo e também vai ficar o link no primeiro comentário fixado. Aí é só clicar no link que você vai direto para esse curso, onde você vai aprender o básico para que você consiga cultivar bem as suas orquídeas e consiga fazê-las florir também. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre essa menina aqui. Eu vou te ensinar como cuidar de uma orquídea que perdeu o miolinho, apodreceu folhinha nova, porque isso é muito comum de acontecer, principalmente nas orquídeas Phalaenopsis. Elas são muito mais suscetíveis do que as outras orquídeas. Geralmente esse apodrecimento se dá por conta de água acumulada no miolinho e aí acaba apodrecendo. Só que nesse caso aqui, eu já comprei essa orquídea, ela veio florida, estava bem bonita, ficou uns 2, 3 meses florida aqui comigo, já tá uns 5 meses aqui aproximadamente. E aí quando eu comprei, ela já tinha fungo em 2 folhinhas, mas era uma coisinha de nada ali, tava bem quietinho aquele fungo. Não estava se alastrando nem nada, eu deixei quieto. Aí, o que aconteceu? Como a orquídea estava florida, e aí quando a floração já estava começando a passar, e ó, vou te falar uma coisa bem importante aqui, quando a sua orquídea está florida, principalmente Phalaenopsis que dura a floração, é como se ela estivesse amamentando um bebê. É verdade, porque ela acaba ficando mais fraquinha, ela fica mais suscetível a pragas, a doenças, e como já tinha um pouquinho de fungo ali, esse fungo oportunista aproveitou para começar a se alastrar. E aí eu passei própolis e tudo, e não adiantou, porque ele já estava instalado na seiva da planta. E aí começou a se alastrar. O que eu fiz? Eu cortei aquelas folhas, e aí eu tive que cortar bem aqui dentro, porque o fungo já tinha se alastrado aqui. E aí, o que eu fiz? Eu tive que cortar bastante aqui dentro. E aí, o que eu fiz? Eu pinguei própolis aqui, ó. Mas tem caso aí que você molhou, regou demais e acumulou água e apodreceu. É a mesma coisa, você vai ter que cuidar do mesmo jeito. E o que eu vou te mostrar aqui? Você vai pingar o seu própolis aí. É o extrato de própolis puro que você compra em farmácia. Não pode ser aquele de borrifar na garganta, que ele é muito diluído. Tem que ser esse aqui, o extrato de própolis puro. E o que você vai fazer? Você vai pingar o extrato de própolis aqui dentro, ó, desse miolinho. Olha, fica assim uma corzinha escura. E o extrato de própolis, além dele ser antifúngico e antibactericida, ele sela também esse ferimento, ele ajuda a secar, ele vai deixar bem sequinho ali, e aí não entra mais nada de fungo e bactéria. É bom que você faça esse procedimento por uns 3 dias ou mais, vai pingando própolis, para que fique bem sequinho esse miolo. E uma coisa muito importante que eu vou te falar aqui, é que se a sua orquídea está assim, ó, com o miolo que apodreceu, mesmo que você esteja cuidando, se o local onde você mora é muito úmido, mesmo que tenha secado esse miolinho aqui, ó, que você passou extrato de própolis, passou canela, passou pasta de dente, o que for aí para secar, e se você ficar molhando, mesmo que você espere passar pelo menos uns 3 dias, que é o ideal, ou até mais, mas você esperou passar esse tempo, aí você tá molhando normal a sua orquídea lá, jogou água nas folhas, enfim. Mas se o local onde você mora tem muita umidade, então você vai ter que tomar
um cuidado a mais. Não fique jogando água nas folhas, principalmente no miolo, porque sabe o que vai acabar acontecendo? Acaba mofando esse miolo aqui. Já aconteceu aqui comigo, em épocas de muita umidade, mesmo que a orquídea não esteja lá na chuva, aconteceu sim de mofar o miolinho por conta da umidade excessiva. Então depois eu vou te mostrar o que você deve fazer, como que você vai molhar essa orquídea para que ela não fique mofando esse miolinho aqui. Porque o que pode acontecer com uma orquídea que perde assim o miolo? Se não afetou muito o caule dela, pode sim acabar vindo uma folhinha novamente, isso já aconteceu aqui também. Como ela nunca mais vai brotar nenhuma folha aqui, mas não se preocupe que essa orquídea não vai morrer por conta disso. Se ela tiver bastante raízes como essa minha aqui, ela vai brotar um cake. Aqui na lateralzinha dela vai brotar um cake, um filhotinho. Então não se preocupe. Claro que isso vai acabar atrasando bastante o desenvolvimento dela, até que o cake nasça, até que ele fique grande, até que ele floresça, você vai ter que ter paciência. E como essa orquídea está nesse tipo de substrato, aqui tem chip de coco, tem casca de pinos, tem a bucha aqui no meio. Caso você molhe demais esse substrato, você mora em um local muito úmido e fique por dias molhado esse substrato, pode acabar acontecendo de apodrecer raiz, apodrecer o caule da orquídea, da podridão, porque uma orquídea que tá assim, desse jeito, ela fica mais suscetível a qualquer coisinha que vier se instalar ali. E agora eu vou te mostrar todo o passo a passo de como tirar esse substrato, limpar a orquídea, plantar, regar. Vou regar aqui, vou te mostrar como é que você vai cuidar direitinho dessa orquídea para que ela se desenvolva bem. Se você quiser dar uma molhadinha antes no substrato, antes de tirar a orquídea, fica mais fácil também. Aqui nesse caso eu não molhei porque aqui tem muita umidade, então eu deixei ela bem sequinha. Eu vou dar uma apertadinha aqui nesse vaso e aí eu vou começar tirando essa planta aqui de dentro. Ó, você aperta o vaso e aí vai puxando com cuidado a sua orquídea. Porque pode ter raiz grudada no fundo. Realmente tem raiz grudadinha aqui no fundo. Se eu não conseguir tirar, infelizmente tem que quebrar. Consegui empurrar umas raizinhas aqui do fundo do vaso. E agora é só puxar. Se você quiser replantar novamente nesse vasinho de plástico, pode plantar, só mude o substrato. Só que dentro de 2 anos, esse vasinho aqui, ele começa a apodrecer. Começa a cair todos os pedaços. Essa orquídea aqui, ela tá com bastante chip de coco, mas eu tive bastante cuidado em não ficar molhando muito essa orquídea. Eu molhei ela poucas vezes. Às vezes a gente passa uns 15 dias sem molhar, ou até mais, dependendo do local onde você mora. Se tem muita umidade, tranquilamente uns 15 dias, 20 dias, você não precisa se preocupar em ficar regando uma orquídea que tá nesse tipo de substrato em um vasinho de plástico todo fechadinho, que é só furado embaixo. Eu vou retirar um pouquinho desse substrato aqui e aí eu vou te mostrar a bucha que tem aqui no meio. E esse plug que vem aqui no meio, que fica no pezinho da orquídea, é um material que é colocado quando as orquídeas são mudinhas, seedlings, são bebezinhas. E aí depois que elas crescem, eles colocam em outros vasos e só vão colocando outros tipos de substratos, mas essa buchinha fica aqui no meio, porque ela ajuda a dar umidade. Só que quando a orquídea fica grande, com bastante substrato, isso acaba sendo um problema se a gente não tira. Tem bastante chip de coco e algumas casquinhas de pinos aqui dentro. O chip de coco, que é esse material aqui, ó, ele absorve bastante umidade, até tem uma leve umidadezinha aqui dentro. E o chip de coco é feito do material do coco verde, é passado por todo um processo e aí é usado como substrato também. Só que para quem é iniciante eu não recomendo porque ele segura muita umidade, pode mofar em climas que são úmidos. E aqui eu tenho a casquinha de pinos. E aqui tem casquinha de pinos. Ela segura menos umidade que o chip de coco, porém ela também mofa em climas muito úmidos.
Mas esse material eu não jogo fora, porque dá para aproveitar para orquídeas terrestres, plantas terrestres, você pode utilizar aí. E o plugzinho que tem aqui no meio é esse aqui, ó. É tipo uma esponjinha que fica bem no pezinho aí da sua orquídea. Isso aqui junta muito umidade. Nossa, faz muito tempo que eu não rego essa orquídea, mais de 15 dias, por aí. E esse plug, ele tá com uma leve umidade. Aí imagina, leva muito tempo para secar. E isso aqui acaba dando muito apodrecimento no caule da sua orquídea, começa a apodrecer a raiz. Então você precisa tomar cuidado. Por isso que é bom replantar as orquídeas, porque aí você vai tirar essa esponjinha aqui do meio e aí sua orquídea vai ficar livre de doenças. Porque mesmo que essa orquídea tivesse perdido todas as folhas, se ela tivesse esse bom tanto de raízes aqui, ó, ela ainda assim brotaria uma mudinha. O problema é se não tem raízes e não tem mais folhas. Aí minha amiga, pode dizer tchau. E agora você vai me perguntar, mas Maria, onde eu posso plantar essa orquídea que apodreceu o miolinho? Se ela tem bastante raiz assim, você pode fazer vários tipos de plantios aí que em todos ela vai dar certo. Você pode plantar no vasinho plástico assim, ó, de garrafa PET, que vai dar certo. Pode plantar em cachepô de madeira, vaso de barro, na madeirinha com esfagno, na telha, que tudo vai dar certo. É só você usar os substratos corretos, substratos que não vão apodrecer com o tempo, principalmente se for em vaso. Se você usar os substratos certinhos, a sua orquídea vai super bem, isso eu te garanto, em qualquer um dos plantios que você escolher. E essa menina, ela vai morar aqui, ó, nesse vasinho de garrafa PET que eu já ensinei a fazer no canal. E aqui, ó, ele tá todo furadinho, ó, inclusive aqui embaixo. Portanto, a água vai escorrer aqui por baixo toda vez que eu regar. E esse ganchinho aqui eu coloquei para que fique mais fácil para pendurar na parede, mas daria para pendurar também em um desses furinhos aqui, ó, também, não tem problema algum. E para você que é iniciante, o bom do vasinho transparente é que você vai ver o que está acontecendo aqui dentro, você vê a cor das raizinhas. Depois eu vou te mostrar como é que fica uma raiz que está molhada. Aqui no momento, ela está com as raizinhas, ó, completamente sequinhas, ó, dá para molhar em abundância. Você pode ver que ela tá meio prateada, meio acinzentada. E aí quando a gente molha, ela fica bem verdinha. E essas raízes mais clarinhas assim, é porque ela estava escondida da luz. Tinha aquela buchinha aqui no meio, e aí nessa parte não estava pegando luz, por isso que ela fica mais clarinha assim. E para esse replante eu vou utilizar isopor e o caco de telha. O isopor é esse que vem eletrodoméstico, que você consegue com bastante facilidade. Então, eu vou usar um pouquinho do isopor, porque ele é bem levinho, e vou usar um substrato aqui mais pesado. O caquinho de telha, se você quiser, pode deixar de molho, porque quando você deixa ele de molho, fica até dando um barulhinho, ele tá sugando toda a água, e aí depois ele fica bem marronzinho, e ele vai liberando lentamente essa umidade para as raízes da sua orquídea. Ele é um ótimo substrato também. E aqui eu vou misturar os dois, porque eu não quero que esse vaso fique tão pesado assim. E agora eu vou começar colocando um pouquinho do substrato, para daí acomodar a nossa menina aqui dentro desse vasinho. Eu vou mesclar um pouquinho aqui, um pouquinho com o caquinho de telha, colocar bem no fundo, um pouquinho do isopor. Se você não tem esses materiais aqui, você pode usar pedra brita, pode usar argila expandida, ou misturar esses 4 substratos, argila expandida, pedra brita, isopor e caco de telha. Aí você pode fazer um mix também. Aí vai ficar a seu critério, porque nenhum desses substratos apodrece. Portanto, se você regar certinho, nunca vai apodrecer as raízes da sua orquídea. Coloquei um tanto aqui de substrato e agora eu vou ver a altura. E aí você vai me perguntar, mas Maria, esse vaso não é muito pequeno para essa orquídea tão grande? Eu vou te dizer uma coisa, eu não cuido muito esse detalhe de vaso grande e vaso pequeno. O mais importante é a sua orquídea ficar bem presa. Se ela tá bem firme, ela começa a soltar raízes. Se ela tá bamba, ou no vaso pequeno ou no vaso grande, ela vai demorar mais para soltar raízes. Então, isso fica a seu critério, se você quer usar um vaso maior ou se você quer um vasinho pequeno. Essa garrafa aqui, se eu não me engano, é de 2 litros.
Vou tentar acomodar melhor essa planta aqui, não precisa ficar tão lá dentro do vaso. Vou deixar ela meio assim, ó, vai ficar talvez um pouquinho inclinada, e mesmo que não fique, você vai ter que secar sempre esse miolinho aqui, mas depois eu vou te mostrar como é que você vai molhar, para que isso não aconteça de ficar apodrecendo e mofando cada vez mais esse miolo. Aí você só vai colocando um pouquinho mais de substrato, ó, vai intercalando com o isopor e com o caquinho de telha aqui. Seu vaso não precisa ficar nem tão pesado, mas nem tão leve, porque senão acaba tombando o seu vasinho se ficar leve demais com isopor, só com isopor. Eu vou tentar colocar esse pedacinho aqui, bem no meio aqui, ó, do pezinho, que era onde estava a bucha. Eu vou tentar deixar em pezinho, para que essa orquídea não fique descendo, porque o substrato que tem aqui, o isopor, ele vai dando uma baixada com o tempo, ele fica mais maleável. Ele é um material bem flexível, ó. Aí com o tempo ele pode abaixar um pouco. A orquídea Phalaenopsis você pode plantar bem no meio do vasinho, pode plantar ela em pezinha, pode plantar ela inclinada, mas para você que é iniciante é melhor que ela fique mais inclinadinha, porque aí quando você molhar, mesmo que sua orquídea não tenha apodrecido aqui o miolinho, e você molhar ela normal, como você rega as outras, não vai acumular água aqui no meio. Eu vou colocar mais um pouquinho, porque esse vaso está muito levinho. Esse substrato aqui de caquinho de telha, ele é maravilhoso. As orquídeas gostam muito, porque ele é um material que é bem geladinho. E aí as raízes se agarram bastante nesse material, elas gostam bastante. Coloquei um tanto aqui de caquinho de telha, outro tanto aqui de isopor, fui mesclando, ó. E aí agora essa orquídea ela já tá quase que firme aqui, mas você pode dar mais uma firmezinha para que ela logo comece a se enraizar aqui nesse novo substrato. E você pode utilizar esses palitinhos de bambu aqui, ó, é palitinho de churrasquinho. Aí isso vai ajudar a dar mais uma firmeza aqui, ó. Você pode usar esses buraquinhos que tem aqui, ó, no vasinho e passar, ó, você passa por aqui, ó, por um desses furinhos, aí você passa aqui, ó, por cima das raízes e aí dá uma apertadinha e aí você vai encaixar em outro buraquinho aqui, dá uma apertada, apertei. Agora é só passar por outro buraquinho aqui, ó. Um palitinho só já deixou a orquídea bem firme aqui. Agora você só corta esse pedaço que ficou. Depois de feito o plantio, é hora de adubar essa orquídea. E aí depois vamos para a parte da rega, que eu vou te mostrar como você vai cuidar dessas folhinhas, desse miolo aqui. Você pode usar aí o adubinho da sua preferência. Eu aqui vou usar o Osmocote 15912, que é esse adubo aqui, ó, de liberação lenta, que são essas bolinhas aqui. Então você vai colocar ou no porta-adubo ou então em uma trouxinha. Aqui eu coloquei um pouquinho de esfagno dentro, porque aí as bolinhas não vão escorrer por esses furinhos aqui que são um pouquinho grandes. Aí eu sempre faço assim e dá certo. Um tanto assim, ó, é uma colherinha de aniversário de criança. Aí eu vou colocar aqui dentro do porta-adubo, mas você pode fazer sua trouxinha, pode usar seu adubinho orgânico, pode fazer a trouxinha com esse adubo aqui também. O adubinho que você tiver, você pode usar. Aí é só fechar esse porta-adubo aqui e aí você vai colocar na sua orquídea. Como esse adubinho aqui ele é químico e no início ele é mais forte, você procure colocar ele mais num cantinho do vaso, não então em cima das raízes, porque sim, ele pode dar uma queimada. Então coloque mais no cantinho assim, ó, do vaso. E aí como é que ele vai funcionar? Toda vez que você for regar, mesmo que você use até o seu adubo orgânico aí, eles funcionam assim, esses adubos de liberação lenta, tanto químico quanto orgânico. Toda vez que você rega, aí que o adubo é ativado e vai sendo liberado aos poucos para as raízes da sua orquídea. Então é uma adubação homeopática. Então quando você regar a sua orquídea, molhe muito bem o adubinho para que ele faça o efeito desejado. E esse aqui é um adubo que você só vai precisar repor daqui a 5 meses, então ele dura bastante. Nesse primeiro momento vai ajudar muito
para que essa orquídea se enraize, se fortaleça novamente. E agora, depois da adubação, então vamos para a parte da rega dessa planta. Eu vou te mostrar como é que eu vou fazer aqui. Peguei esse pote transparente aqui, ó, para que eu possa colocar água nessa orquídea. Se você for regar de mangueira, tome cuidado para não ficar molhando esse miolo, ou então na torneira aí da sua cozinha, tome cuidado de regar só as raizinhas, o substrato, cuide para não molhar esse miolo. Molhe bem aqui o seu adubinho, para que ele possa ser ativado aí, para começar a liberar os nutrientes para as raízes da sua orquídea. Aí você vem e molha aqui, ó, com todo cuidado. Pode molhar em abundância a sua planta. Tenha um cuidado mais especial aí com a sua menina, até que ela comece a enraizar, ou soltar um cake, ou quem sabe até uma folhinha nova. Pode regar super bem. Eu já vou te mostrar como muda a cor das raizinhas aqui. E a água escorre bem por esses buraquinhos, porque tá todo furado esse vasinho, tá bem furadinho aqui embaixo. E agora eu vou te mostrar que cor que ficam as raizinhas. Lembra que elas eram pratas? Pois é, olha, ficou verdinha, ó, pode observar, olha só, ficou bem verdinha. E você pode molhar mais do que isso até, pode deixar em uma bacia com água aí por meia hora, uma hora, desde que não fique pegando nas folhas e nem no miolo dela. Você pode deixar assim, porque ela vai se hidratar bem, e aí você deixa secar muito bem entre uma rega e outra. Não vai molhar novamente quando ela estiver com as raízes verdes. Espere secar, ficar bem prateada, bem cinza essas raízes, para que você possa molhar novamente. E você pode observar que a cor das raizinhas já mudou. Olha como ficou verdinha. É assim que ela tem que ficar bem verdinha, para você ter certeza que ela ficou bem hidratada. E no início, até que ela se enraize, você pode deixar em uma bacia com água por meia hora, uma hora, mas que fique pegando só até as raízes, não deixe pegar nas folhas, principalmente no miolo aqui, ó, não deixe ficar pegando água. Aí dessa forma, a sua orquídea vai se enraizar mais rápido. Claro, não pode estar com podridão no caule, porque se você ficar colocando muita água ali, daí vai apodrecer mais, tem que tomar esses cuidados. E como é que vai funcionar a rega para sua menina? Porque um dos fatores que mais influencia no seu sucesso ou fracasso com as suas orquídeas é a rega, porque tem muita gente que não sabe a hora certa de regar. Por exemplo, se ela tá verdinha assim, ó, você não vai regar novamente, você vai esperar secar muito bem entre uma rega e outra. Espere as raízes ficarem bem prateadas como elas estavam antes, para que daí você faça isso novamente. E agora eu vou te mostrar, já que não dá para molhar as folhas, nem o miolo, eu vou te mostrar como é que você vai limpar as folhinhas da sua menina. Porque aqui ela tá cheia de adubação, então vamos limpar essas folhinhas. Você vai pegar um paninho bem limpinho, pode pegar um papel toalha, paninho Perfex, qualquer paninho limpinho que você tenha. E como você não pode molhar esse miolinho aqui, ó, que fique bem claro, o máximo de tempo que você conseguir de não ficar molhando esse miolo aqui é melhor, porque aí se não afetou muito o caule, vem uma folhinha nova, ou então logo começa a brotar um cake. Tem casos que pode demorar um pouquinho sim para brotar o cake, mas tenha paciência aí. Então você vai começar a limpar as folhinhas da sua orquídea com um paninho bem limpinho. Pegue um paninho levemente úmido, só para tirar a poeirinha. E aí você passa em cima, veja como já dá um brilho, olha. E aí você passa aqui no verso da folha também. E quando você for fazer a sua adubação química aí, aquela de borrifar, borrife só nas raízes, porque é nas raízes que ela vai absorver mais. Na folha é 15, 20%. E isso na parte aqui de trás, onde ela tem os estômatos. Depois de limpa, observa como já deu um brilho a mais. Veja como ela ficou bem mais bonita. Tirei aquela poeirinha que tinha, porque é bem importante que você retire a poeira por dois motivos. Uma, porque ela precisa fazer fotossíntese, e se tem alguma coisa ali que está impedindo, como a poeira, vai dificultar um pouquinho na fotossíntese. E outra, porque os ácaros gostam muito de local empoeirado. Eles gostam de morar em local onde tem poeira, então eles podem vir na sua orquídea devido à poeira das folhas. Então é bem importante que você limpe tanto na parte de cima da folha quanto
no verso da folha. Deixa ela bem limpinha para que ela possa fazer a fotossíntese, sem falar que ela vai ficar bem mais bonita. Então, são esses cuidados que você precisa ter aí com a sua menina. Evite de molhar o miolo. Deixe o máximo de tempo que você puder sem molhar esse miolo aqui. E aí esse miolinho vai cicatrizar super bem. Se você quiser ir pingando própolis aí todo dia, por uns 3 dias, uma semana, pode fazer isso, porque aí vai ficar bem sequinho esse miolinho aqui. Aí não vai acontecer mais nada ali. Aí mais adiante, se você quiser regar de mangueira as folhas, tudo bem, daí não tem problema. Ela vai estar bem sequinha aí. Espero que essas dicas tenham sido úteis aí para você, que tem um caso parecido com o meu aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você receba tudo que eu for postando aqui. Senão o YouTube acaba não entregando se você não clicar no sininho onde diz todas. E para você que ficou até o final do vídeo, muito obrigada. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.